Olá a todos, espero que tenham tido uma boa semana e que este vídeo que vou apresentar agora seja útil. Então, o, o artigo que escrevi esta semana chama-se O Espectro Político e a Necessidade Essencial do Apartidarismo a Nível Local. Ahm, Tem por objetivo apresentar as vantagens de desmistificar o poder partidário a nível local e mostrar que o espectro político é muito mais do que uma linha, na realidade está mais perto de um plano e se colocarmos o tempo é uma estrutura tetradimensional até. Então, vamos começar. Existe hoje em dia uma perspectiva de que a política é um espectro com dois extremos, colocados à esquerda e à direita de um ideal político formado por idealismos opostos. Esta simplificada obsessão política de ser da esquerda ou da direita, não só já não se encontra atualizada, como é, na minha opinião, a principal causa de alienação de quase metade da população mundial a viver em democracias. Um, Sendo, no entanto, produto responsável das estruturas existentes, essencialmente por não ter uma perspectiva de mutação e evolução, o que automaticamente favorece as entidades e os poderes já institucionalizados. Um, Se não, ora vejamos, quando as várias sociedades começaram a experimentar em democracia e perceberam o seu poder, depararam-se com múltiplas questões e situações novas, o que as fez invariavelmente adaptar as suas noções democráticas à sua própria realidade, de forma a torná-la não só justa, mas sobretudo equidistante de todos aqueles que eram abrangidos pela classe cidadã da altura. Ou seja, aquela que podia votar e por isso era representada. Um, Aqui um parênteses, logo desde o início poderia ser vista como uma classificação quase ao modelo nobiliárquico antigo que tanto se quis abolir, então, e que sempre definiu uns cidadãos sobre outros, fosse por sangue, classe, título, situação financeira, etc. Bem, sem querer, estas múltiplas sociedades pioneiras vinham aos poucos a subverter o ideal de democracia, de forma a se encaixar à realidade social e cultural e, sobretudo, temporal. Contudo, um dos principais erros iniciais foi a tentativa de estruturar a sociedade a nível político de uma forma estática e definitiva. Problema que perdura e que constantemente tem de ser relembrado, levando a ajustes momentâneos, emendas, correções e adaptação de interpretações, etc. etc. Que precisam de ser feitas, mas que por vezes levam tempo e requerem muito trabalho e por vezes até vidas inteiras de luta quando não é vidas inteiras por si só. Um, esta situação estática significa que são estruturas que mais facilmente quebram do que flexibilizam. Ou seja, quando existe a necessidade de reformar toda a estrutura, torna-se praticamente impossível porque a estrutura define-se como perfeita e automaticamente não aceita a sua alteração. O que não deveria ser assim. Nenhuma estrutura deveria ser assim. Pronto. Uma dessas simplificações generalizadas surge nesta ideia de dividir a bancada em esquerda e direita, que invariavelmente serve para a criação de duas equipas pelas quais somos obrigados a optar quase na sua íntegra ah, quando exercemos o nosso direito de ceder a nossa individual representatividade, evento pelo qual chamamos de voto, a um dos lados, mesmo que não nos vejamos totalmente num ou noutro partido ou num ou no outro lado. Ahm, estas simplificações são é, de certa forma, uma tentativa de tornar o sistema bastante flexível, mas porque estamos a colocar tudo sobre um único eixo, estamos a perder a possibilidade de flexibilização para lá desse eixo, que na realidade é muito superior, como é todo o espectro político, na realidade. Comecemos então por abordar esta temática a nível global.
nomeadamente ao nível das populações de múltiplas e variadas nações de todo o mundo. Dizer que um país tem uma inclinação mais para a direita ou para a esquerda é incrivelmente redutor da realidade social e cultural desse país. Na verdade, é de tal forma redutora que atualmente pode passar por totalmente falsa ou ilusória, o que contribui para uma outra quantidade de problemas que resultam de uma adaptação forçada e irracional e, por isso, com consequências em parte catastróficas e imprevisíveis. A fazer aqui um parênteses dentro deste semi-parênteses, que é, quando digo aqui imprevisíveis, é mais do género de serem previsíveis, mas não queremos acreditar que possam ser assim tão graves, então acabamos por tentar pôr essa possibilidade de parte. Um, onde se nota muito isso é aquela interpretação do cisne negro de quando uma sociedade está prestes a entrar em guerra e que ninguém diz que tal possa realmente acontecer, mas se virmos todos os dados apontam que esse evento está prestes a acontecer. Mas no momento, quem está a passar muitas das vezes diz que não sente que isso possa acontecer. Não é que realmente não possa acontecer, é pura e simplesmente não quer acreditar que possa acontecer. Não é que os dados lhe apresentam essa prova, é mais que ela não quer, as pessoas não querem acreditar nesses dados. Mas pronto, eu aqui, a guerra é um exemplo bastante grave, mas outros casos existem que não sendo assim tão graves, podem servir de exemplo. Mas, por exemplo, aqui vou focar um em específico, que é o que aconteceu atualmente a um país com um peso global, que é o caso dos Estados Unidos. Um, Primeiro, podemos observar, antes de começarmos a explicar um bocadinho do que aconteceu, primeiro podemos observar que os liberais representam a esquerda, coisa que em Portugal é impensável. Por exemplo, a iniciativa liberal em Portugal é de direita, o Bloco de Esquerda é de esquerda, bastante claro, e o Partido Socialista é social. Depois temos o PSD, e a partir do momento que aparece o PSD, tudo aí passa a ser de direita. Ahm, Contudo, os Estados Unidos, é como se pegassem no PSD e na Iniciativa Liberal, e isso aí é o início de toda a bancada da esquerda deles. Ou seja, a partir do momento em que toda a esquerda americana começa no nosso extremo mais, no nosso início da nossa direita, todo o seu espectro político já é completamente diferente. Mas pronto. Por outro lado, o Partido Republicano, durante anos conhecido como conservador, atualmente abraça teorias já conspiratórias e ideais muito mais reacionários do que alguma vez, desde a sua concepção. Não nos esqueçamos que o Partido Republicano é partido de Abraham Lincoln, que viria a lutar pela liberdade dos escravos do Sul. Na minha humilde opinião, devido essencialmente a esta. Existiu uma demonização tal das ideias socialistas, o que impede, de certa forma, a sociedade de cair numa ideologia experimentada e capaz de responder a alguns dos problemas sociais deste país. Então o que é que acontece? O espectro deles começa já aqui, em vez de começar aqui onde, por exemplo, está o português. Eu não estou a dizer que o português está centralizado e está corretamente, porque outros se calhar estarão mais para um lado e outros mais para o outro. Mas, por exemplo, no dos Estados Unidos, o seu espectro político começa onde começa a direita portuguesa. E a partir do momento em que começa aí, a esquerda deles começa aí, nós conseguimos ver que todas as vertentes, por exemplo, mais já de direita, já são muito mais fortes. E, no entanto, devido à impossibilidade das pessoas verem para lá do espectro por exemplo, social, a capacidade de ver um espectro mais socialista, por assim dizer, e porque foi demonizado, essencialmente, faz com que as pessoas não tenham um sítio onde procurar novas ideias e cair numa posição mais saudável a nível político. E isso leva-nos à possibilidade das pessoas caírem em conspirações, porque como não têm
um espectro completo, acabam por cair em coisas que não fazem muito sentido. E daí vêm as conspirações. Ahm, por fim, gostaria também de indicar que antes da internet, estes dois partidos, o republicano e o democrata, abrangiam pessoas de diferentes partes do país, que, sendo diferentes partes do país, tinham espectros de políticos bastante diferentes. E isto fazia o quê? Fazia com que, a nível nacional, nos Estados Unidos, o próprio país tinha, dentro do mesmo partido, ah, um espectro bastante mais complexo, muito maior. Tinha tanto socialistas como capitalistas extremos nos republicanos e tanto nos democratas. O que é que isto fazia? Fazia com que, por exemplo, quando havia um candidato nacional a presidente dos Estados Unidos que tinha umas ideias mais, digamos, mais conservadoras, então o partido oposto iria procurar um candidato com ideias opostas, de certa forma que pudesse contrabalançar esta situação. Ou seja, os partidos contrabalançavam-se consoante as necessidades sociais que afligiam o país durante esse tempo em específico. Contudo, hoje existe uma uniformização da mensagem, o que, em primeiro caso, impede que as pessoas pensem por si, o que é bastante grave, porque ao uniformizarmos toda uma linha política, as pessoas que entram para esse partido político, logo à partida, têm que seguir as orientações políticas do presidente ou de quem quer que seja o líder desse partido. E o que é que acontece? Impede à partida logo que novas ideias possam vir e vingar, porque são mais difíceis de trazer. E em situações mais graves, não é só que pensem por si, mas que pensem que por estar disseminado passa a estar certo. E isto já é uma situação grave e específica do que aconteceu com o Trump, e até consigo generalizar isto para coisas mais radicais, que é um caso especial como é o do racismo ou do xenofobismo, em que se o presidente ou alguém no poder diz alguma coisa que seja nesta linha de pensamentos, está de certa forma a permitir e a disseminar uma mensagem que é causadora de fraturas e até mesmo de perigosa, porque pode levar a situações bastante graves. Como é, por exemplo, o caso já que é o aparecimento do nazismo, que é um exemplo claro deste agravamento da mensagem. Ah, é, por um lado, é bastante interessante que o Trump não tenha seguido esta linha, porque eu acho que, apesar de todas as coisas negativas, o Trump ainda há ali uma consciência diminuta lá no fundo que parece que o impede de ir contra matar pessoas ou até ter atirado a bomba nuclear, o que de certa forma é positivo. Significa que alguém ou alguma coisa na sua consciência impediu que isso aí fosse para a frente. Mas uma pessoa com um autoritarismo bastante mais radical e com, com pouco interesse, por exemplo, no povo mexicano, poderia muito bem apontar as armas ao México e a dizer paguem-me, mas é a muralha. E não havia nada que o México não pudesse fazer, porque poderia só simplesmente levar com uma bomba nuclear em cima. Mas pronto, já estou aqui a dissipar um bocadinho. Ahm, mas pronto, o exemplo dos Estados Unidos é um dos mais curiosos quanto a esta bidimensionalidade política, pois se no passado existia um contrabalanço entre os dois poderes partidários, hoje existe uma fratura ideológica. Ou seja, o baloiço chegou a um momento em que já não consegue, já esticou de tal forma que as extremidades pesam demasiado. E acontece esta fratura social e ideológica que pode ser facilmente observada, não só aí, mas em cada vez mais países, e nomeadamente atualmente em Portugal. Ahm, Existem múltiplos fatores que levam a esta fratura, sendo que, na minha opinião, a principal é a falta de mecanismos
de reestruturação, reformulação e adaptação aos tempos, que procurem uma perspectiva conjunta e uma visão de futuro unificada, em vez de separada e estilhaçada por ideais que continuamente se provam desastrosos. Ou seja, irmos a buscar soluções que no passado se provaram desastrosas é um problema. Qual é que é a razão destas visões e destes ideais perigosos surgirem? É porque oferecem respostas rápidas às disrupções e variações temporais. Estas soluções não são novas, são velhas, mas neste momento já não nos servem como humanidade. Mas pronto. Em primeiro caso, é essencial evoluir o pensamento bidimensional para tridimensional. Ou seja, perceber que o espectro não se encontra numa linha que vai para a esquerda ou para a direita, mas de facto num plano que abrange múltiplas realidades de entendimento político-social, que quando colocado toda uma população nesse plano, é possível obter um espectro da realidade ideológica de um grupo de pessoas. E este tipo de estudo é, na realidade, uma evolução dos atuais censos populacionais, ou seja, neste momento temos censos populacionais que nos servem para saber dados demográficos. Podemos utilizar as mesmas estruturas de censos para obtermos dados político-ideológicos e sociais. E esses dados podem ser avaliados, não precisam ter os nomes das pessoas e, pelo contrário, servem para termos uma percepção real de como é que a sociedade está naquele momento. E ainda tem uma outra vantagem, que é, por exemplo, a sociedade, por exemplo, tem uma vertente, por exemplo, bastante forte comunista, como eu tinha Portugal há uns 20 anos atrás. E se nós formos a ver, essa população foi desaparecendo. Então nós no espectro vamos vendo isso a desaparecer. Por outro lado, também vemos a surgir novas dimensões políticas. E isto significa que no espaço de tempo é interessante ver essas mudanças a ocorrerem. E isto permite-nos não só perceber como é que a população se vê socialmente e politicamente, como, acima de tudo, termos um sentido claro de como é que é a autoperceção da própria população. Ou seja, o indivíduo pode ter uns ideais bastante de esquerda, por assim dizer, no entanto, a população ter uma tendência mais direita. Ou então até uma coisa bem diferente, que é a estrutura governamental tem uma identidade mais de direita, mas a população, por exemplo, tem uma vertente mais de esquerda. Então, desta forma, nós podemos criar as ferramentas e ver de que forma é que a população se vê a si própria e como é que o governo se vê vê à população e vice-versa. Qual é que é a grande vantagem? É que com estes dados é possível adaptar a estrutura governamental para um futuro, ou seja, no futuro consegue-se ver automaticamente, ok, quando uma vertente deixa de aparecer, uma outra surgirá e por causa disso é necessário criar as adaptações necessárias. Este tipo de estudo é, na realidade, uma evolução dos atuais censos populacionais, mas que com o devido e uso seguro das tecnologias do presente é possível obter resultados substanciais para um específico momento, com um especial valor na visualização das mudanças ideológicas ao longo do tempo, com o acumular de informação, o que possibilita e potencializa uma percepção da evolução ideológica de um determinado grupo a um nível já tetradimensional. Ou seja, uh, o bidimensional é na linha de um lado e do outro. Ok, então vamos perceber isto desta forma, que é unidimensional é se o país se tem uma identidade e se funciona ou se não funciona. Isto significa se vota ou se não vota democraticamente. Bidimensional significa que tem uma perspectiva de esquerda e de direita. Tridimensional significa que não só tem esta perspectiva de esquerda e direita, mas também tem uma perspectiva de liberdade ou autoritarianismo. E neste caso prefere ser governado ou prefere governar por si só. E isto já são
situações biométricas muito interessantes para introduzir em estrutura governamental. E então tecnológica mais interessante fica, porque se nós tivermos uma sociedade incrivelmente tecnológica, com uma grande capacidade de autodeterminação e com grande capacidade de intelecto, significa que também pode, por exemplo, ter uma democracia a tempo inteiro regular, em que as pessoas vão simplesmente ao telemóvel e votam aquilo que está a passar na Assembleia. E isto, atenção, deve ser visto como um futuro bastante promissor. E isto já é dados necessários para uma sociedade tetradimensional. Pronto. Já que abordámos o tema das tecnologias, é interessante também trazer a importância da modernização, não só estrutural do Estado democrático, mas sobretudo em que medida as novas tecnologias podem potencializar e fazer-nos aproximar do ideal de democracia, seja pela educação e melhoramento das infraestruturas educacionais, seja pela criação e concepção de estruturas mais democráticas e capazes de dar a todos os cidadãos uma maior capacidade de se expressar, e baseá-la em factos e ao mesmo tempo debater as ideias que podem servir melhor as pessoas. Por fim, e em relação à estrutura partidária, que é o tema deste, deste, deste texto, uh, é interessante perceber se devemos ou não começar a aplicar um prazo de validade partidário. E eu aqui sou um pouco intransigente e digo que, acima de tudo, e permite a discussão pública que as pessoas devem trazer e a fazer as pessoas pensar, mas eu indico que deve ter no máximo 25 anos. Ou seja, cada partido deve existir pelo máximo de 25 anos. E a ideia é esta: se um partido tem 25 anos e não aplicou ou nenhuma das suas ideias existe na Constituição ou na estrutura governamental, então significa que esse partido não tem utilidade pública. Ao mesmo tempo, se um partido chega ao final dos 25 anos e fez tudo aquilo que tinha a fazer, então deve haver um momento também de pausa, um momento em que necessita de se auto-renovar e não deve-se manter o mesmo partido. Mudam só as caras, mas continua a mesma cantiga, porque significa que a ideologia não está a ser implementada, as coisas não estão a acontecer. Ou seja, um partido tem uma ideologia, mas que a ideologia não está a ser implementada, significa que não está a fazer, não está a fazer-se ativo ou necessário. Então, os objetivos é de renovar, principais é renovar a classe política, um, uh, fazer os partidos renovarem-se e reavaliarem os seus ideais e o seu passado, também é muito importante. Dar tempo aos partidos para maturarem e porem em prática as suas ideias. Dar esta noção de perenidade que serve, atenção, se nos serve a nós como humanidade, também deve servir e deve ser parte dos órgãos que nos governam. E, por fim, não só abrir mais e novas portas para os cidadãos comuns se envolverem, mas, sobretudo, trazer ideias diferentes que podem não servir num determinado momento, mas podem ser essenciais no futuro. Ou seja, um partido que até tem ideias interessantes para o futuro, mas que não são aplicáveis neste momento, essas ideias devem se manter, pelo menos no subconsciente das pessoas, para que quando houver oportunidade, surgir a possibilidade de poderem-se aplicar. Uma medida deste género abre portas à existência de partidos de um ideal único, que, por exemplo, existe já na Assembleia um caso exemplo disso, que é o PAN, que se apresentam automaticamente perenes e que é, uma vez instituída a medida, que serve a essa geração nesse determinado tempo, podem deixar de existir, o que permite também uma especialização. Ou seja, esse partido é especialista neste assunto, faz com que as construções que são necessárias acontecerem para esse período aconteçam, e no final, se chega um momento em que já não deve ser tão útil, e por causa disso também automaticamente deixa de ser um partido com valor e passa a poder deixar de existir.
O que também, pronto, esta especialização é bastante interessante e também permite um envolvimento direto e ao mesmo tempo permite coligações e diversificações ideológicas, diversificação ideológica, o que pode trazer largos benefícios na construção de governos mais competentes e com mais perspectivas da sociedade e com menos interesse em acumular poder ou dinheiros públicos. Por exemplo, se o PAN tivesse também uma perspectiva bastante mais junta com as energias e com. Poderia-se estar diretamente relacionado com um ministério. E isto faria com que este partido existia durante um período específico, especificamente para desenvolver algo que seria necessário durante aquele período, e a partir desse momento, quando já não era mais necessário, deixa de existir. E pode passar a vir outro partido também com uma vertente idêntica ou diferente, que traz coisas novas ou até mesmo necessárias. Para além disto, também isto aqui impede que e- estes que os partidos ah, acumulem poder ou dinheiros públicos, porque se têm uma situação perene, não há interesse em enriquecê-los. O objetivo é pura e exclusivamente fazer com que as suas ideias passem para o papel. Em suma, o objetivo deste vídeo consiste em mostrar que a estrutura partidária é talvez aquela que requer maior reestruturação. Contudo, é preciso perceber que enquanto os partidos tiverem o poder de definir como são e como é a estrutura, não existe muito interesse em mudar, pelo menos da parte destes. E com isso vem o medo deles próprios de mudar a estrutura eleitoral, a estrutura regional e fundamentalmente democrática. Porque se está a funcionar para quem lá está, porque é que haveria de haver mudanças? Certo? Por isso é que, na minha opinião, é necessário mostrar novos exemplos do que se pode fazer a nível político nas diferentes regiões, localidades, municípios e pelas diferentes comunidades. Seja emancipar os cidadãos da burocracia, seja através da expansão tecnológica, seja através da educação multigeracional, ou seja pela implementação de novas formas de governo. Está na hora de apresentar novas formas de fazer democracia para lá dos partidos políticos, que afastem os interesses partidários e aproximem os reais interesses regionais e populacionais. Eu sei que este vídeo foi um bocadinho mais comprido, o da semana passada foi um bocadinho mais curto. Espero que tenham gostado e uma boa semana para todos.